Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com os senhores e com as senhoras. Bem-vindos à disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Vamos à nossa aula então? Muito bem, senhores e senhoras, a nossa disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Sou o professor Josué Rodrigues dos Passos, sou graduado em Direito, especialista em Direito e Processo Penal, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e Gestão Pedagógica do Ensino Superior, professor de Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Legislação aplicada ao Comércio, Direito do Trabalho e Metodologia da Pesquisa Científica em uma instituição privada. A nossa disciplina, o plano dela, carga horária de 60 horas. Os nossos objetivos: reconhecer os direitos dos trabalhadores brasileiros, relacionar o mundo do trabalho com os conceitos e legislações brasileiras, reconhecer os elementos do direito administrativo na gestão da escola e no conceito dos administrados. A nossa ementa: conceitos fundamentais de direito, o mundo do trabalho, a Constituição Federal e a conquista da cidadania, os direitos do trabalhador brasileiro, elementos de direito administrativo, os funcionários da educação como sujeitos de sua própria história. Nesta aula, apresentaremos as unidades 1 e unidade 2, conceitos fundamentais de direito, o mundo do trabalho. Objetivos da nossa aula: identificar os conceitos fundamentais de direito, examinar o direito a partir da norma escrita e da realidade cotidiana, identificar os modos de produção e suas respectivas épocas. O direito e as normas sociais. Muito bem, direitos e normas sociais. Primeiramente, vamos entender o que é o direito. A palavra direito, ela origina-se do termo latim, o qual diz directum, ou seja, aquilo que é legítimo, aquilo que é justo, aquilo que é reto. E também, no sentido propriamente dito da etimologia da palavra direito, ela significa aquilo que está ligado intrinsecamente às questões de boa conduta e do que se refere aos bons costumes. E normas. Normas, como o próprio nome diz, já nos direciona a regras que devem ser seguidas por um determinado grupo de pessoas. Bem, nós, enquanto seres humanos, sempre vivemos em sociedade, então a sociabilidade esteve sempre ligada ao nosso meio, ao nosso ser, desde a nossa concepção. Vamos lembrar um pouco do início de nossas vidas. Voltando ao seio familiar, o que aconteceria naquele momento? Nós nascemos, enquanto somos crianças, a partir daquele momento nós aprendemos a nos relacionar com os nossos familiares. Primeiro conhecemos nossos pais, nossos irmãozinhos, enfim. A partir daquele momento, o ser humano passa a ter uma noção de que ele é um ser social, ele vive com seus pares. Bem, agora pergunta-se, o que tem a ver a questão familiar com o direito e normas sociais? Muito bem, porque a partir daquele primeiro contato que nós temos com o mundo exterior, nós começamos a observar que existem algumas regras a serem estabelecidas que nós devemos segui-las. Veja bem, quando uma criança tem uma conduta não muito agradável aos seus pais, eles a repreendem, correto? Então, porque dentro do ambiente familiar existe algumas condições, uns parâmetros que devem ser obedecidos. Quando essa criança não obedece isso, seu pai lhe impõe um castigo ou lhe dá um prêmio, alguma coisa assim. Assim é no nosso convívio enquanto sociedade aqui externa. O homem, ele sempre viveu em grupos. E é claro que, com suas ideias, concepções, ele pode intervir na sociedade. Essa intervenção pode causar uma mudança no comportamento de outros. Então, houve a necessidade de se estabelecerem regras que pudessem ser seguidas e respeitadas por todos dentro do seu convívio. Sociabilidade.
característica fundamental da espécie humana. A união de grupos humanos foi essencial para que sobrevivêssemos diante dos desafios colocados pela natureza. Regras impostas ou acordadas. Muito bem. Essas regras, como acabamos de apresentar, são regras que estabelecem a conduta do homem no seu meio. Agora, como poder aplicá-las? Bem, desde o homem primitivo, ele sempre vivia em tribos que se deslocavam de um local para outro. Então tinha um líder, tinha aquele que caçava, tinha aquele que fazia a tarefa artesanal, as ferramentas, enfim. Logo, cada um tinha uma atribuição dentro do seu meio. O que aconteceria se ninguém tivesse uma atribuição? Se todos fizessem ou praticassem aquilo que bem quisessem? É claro que estaríamos diante de uma situação de total desorganização. Então, com a evolução do tempo, questões culturais, então houve aquela necessidade de que se estabelecesse regras mais rígidas para que o homem pudesse evoluir como pessoa e também uma sociedade ficasse bem estruturada. Daí surgem algumas regras, que são aquelas regras impostas. Imposição vem daquele sentido de que aquilo deve apenas se obedecer. Ou o acordo entre as partes, uma regra que pode ser uma questão de faculdade, de cumpri-las, ou então porque temos um parâmetro comum com o outro. Como se explicar isso? Regras impostas. Nossa legislação atual são regras que o Estado impõe a todos os seus cidadãos. Na concepção de Estado, vamos relembrar aqui os senhores, conforme prescrito no nosso material, temos o nosso Estado. O que é? Uma porção territorial, politicamente organizado, temos uma Constituição e a população, enfim, compõe o Estado, a nossa nação. Então, temos legislações que nós aplicamos no nosso dia a dia. Um exemplo de uma regra imposta: o uso obrigatório do cinto de segurança. Quando você vai dirigir, você já sabe que é obrigado a usar o cinto, não sabe? Perfeito. Aí você fala, não, tô na rua, estou indo no trânsito, aí o guarda veio dirigindo sem um cinto, eu falo, não, seu guarda, eu estava numa velocidade não tão rápida, eu estava numa velocidade moderada, eu estou dirigindo com cuidado, mas ele vai lhe multar da mesma forma. Por que ele vai lhe multar? Porque aquilo é uma regra imposta, você não tem que discutir aquilo. Uma regra acordada, relacionada às normas sociais, já propriamente dito, é uma fila no banco, uma fila no restaurante. Alguns restaurantes, devido à sua demanda de consumidores, você chega lá, tem aquele banquinho lá fora, é claro que você não vai ficar na fila para comer, mas tem aquele banquinho lá fora, uma recepção, uma sala de estar, que você vai esperar a sua vez de ir para fazer sua refeição. Viram? Não tem uma lei que discipline isso, a não ser o tempo que você vai esperar pelo seu atendimento. No caso, são regras, são normas acordadas. Um acordo entre um cidadão e o seu par. Vamos aqui. Com essa evolução dessas regras de conduta que se estabeleceram no convívio da sociedade, eis que surge o direito, esse conjunto de regras que disciplinam a nossa convivência, regras que nos obrigam, essas normas que nos delimitam dentro do nosso convívio. Temos um conceito aqui, vamos apresentar aos senhores. Direito é o conjunto de regras de caráter obrigatório que disciplinam a convivência social humana. Observe aqui, temos a figura aqui de um livro que é o enunciado de nossas leis, nossas regras, e aqui os seres numa convivência social harmoniosa. Primeiramente, com relação às normas, temos as normas jurídicas. São aquelas normas de caráter obrigatório. Observem que no nosso slide, nós apresentamos agora há pouco, vamos voltar a ele, tem a figura de um policial. Um policial com a expressão bem séria, não é isso? Com a imposição de mãos, colocando o sinal de advertência.
As normas jurídicas, elas têm essa característica. Vamos voltar ao exemplo anterior, quando nós falamos do cinto de segurança. Não importa se você está dirigindo devagar, não importa se você tem um problema que não pode utilizar o cinto, certamente você será punido se não obedecer aquela regra. Você sabe que não pode, aliás, todos nós sabemos que não podemos dirigir com nenhum teor alcoólico. Aí fala, não, mas meus reflexos não foram atingidos, eu tomei só um cálice de vinho, alguma coisa assim. Mas está escrito que qualquer índice de teor alcoólico no sangue, teor etílico, você será multado e tem uma sanção prevista no Código Penal, você irá responder, porque aquilo é uma norma que nos obriga. A norma jurídica, ela tem essa característica. Então, é uma daquelas normas que disciplinam nós enquanto cidadãos. Mas além das normas jurídicas, nós temos outras que vão regrar essa nossa convivência, as chamadas normas sociais. Agora, o que são normas sociais? São aquelas normas que a sociedade impõe aos seus indivíduos com a maneira de poder disciplinar sua conduta. Só que essa norma que é colocada é o mais perto do adequado, daquilo que possa ser satisfatório, uma vez que tem que haver aquela harmonização dos seus indivíduos. Uma norma não pode ser desproporcional naquilo que vai ser cobrado dos seus indivíduos, das quais temos as normas técnicas, normas religiosas e as normas morais. Vamos a elas então. Normas técnicas são regras que indicam a maneira correta de se realizar determinadas tarefas. Muito bem. São regras que indicam a maneira correta de serem realizadas determinadas tarefas. O monitor que os senhores estão me assistindo, essa cadeira em que estão sentados, o alimento que ingeriram, eles não foram produzidos, fabricados de maneira aleatória. Todos os que produziram esses bens, eles seguiram determinados parâmetros já previamente estipulados. Ninguém pode, uma vez convivendo em sociedade, fazer o que bem quiser, fabricar o que bem quiser da maneira que bem entender. No nosso material temos um exemplo bem prático de rotinas de trabalho na secretaria da escola, da produção da merenda escolar, enfim, todas essas atividades, elas comportam regras que devem ser objetivas e já foram previamente estabelecidas e devem ser cumpridas. São as chamadas normas técnicas, normas sociais denominadas normas técnicas. Partindo para a seguinte, nós temos a normas religiosas. São baseadas na revelação de princípios de fé no culto ao sobrenatural. Muito bem. Outra norma que disciplina a conduta do indivíduo dentro da sociedade, as normas religiosas. Agora, que normas são essas? Bem, vimos que de caráter obrigatório temos a norma jurídica, ela nos obriga, ela se impõe a nós. Essas outras normas são normas de procedimento, de condutas que disciplinam o ser no seu meio. Uma norma religiosa. Vou pegar um exemplo aqui o mesmo exemplo, que está no nosso material. Se um evangélico, ele ingere bebida alcoólica, se um católico deixa de ir à missa, ele está contrariando alguma norma jurídica? Não, apenas aquilo que ele segue, aquela fé que ele professa. Então é claro que não fica nada bem para uma pessoa que se diz protestante, evangélico, vamos usar esse termo, se está na igreja, com aquela professando sua fé, de bons costumes, isso. Nós sabemos que essa conduta, é claro que para quem professa uma fé, é uma conduta proibida. Não fica nada bem, a pessoa está na igreja, depois está embriagada de uma forma lastimável. Ou então aquele que se diz católico, fervoroso, dentro da igreja, trabalha com ações sociais, ajuda ao próximo e tudo, e em casa é um péssimo marido, é um pai não tão agradável com seus filhos, um pai violento, enfim, está contrariando aquilo. Não está? Então, se ele segue aquela fé, ele deve respeitar as normas que são impostas por aquilo que ele submete
a seguir. A norma seguinte. Normas morais. Bem próximas também das normas religiosas. São regras de conduta admitidas em determinada época por um grupo de homens. As normas morais fundamentam-se na consciência de cada um. Observamos aqui no nosso quadro a figura de dois indivíduos com alguma dúvida de que caminho seguir. Muito bem, a norma moral nos reporta isso. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós somos expostos a inúmeras situações e o que vai fazer diferença é como nós devemos nos comportar diante delas. Norma moral. Se eu sei que furar uma fila não é crime, mas a pessoa chegou lá antes de mim, está aquele tempo todo esperando, eu chego, furo a fila, eu cometi alguma infração penal? Não. Mas eu violei uma norma ética, uma norma moral, relacionada aos bons princípios, aos bons costumes. Então, é claro que eu vou ser sancionado. Essas normas sociais, a sociedade delimita a conduta de seus indivíduos. É claro que ela também vai impor, não como a norma jurídica, mas ela vai impor algumas sanções sociais, repreendendo, e repudiando a conduta daqueles que elas ferirem. Então, a partir daí dessas apresentações, dessas concepções, nós observamos que o direito começou a aparecer. Então, assim delimita-se o direito, como esse conjunto de normas, de regras, de caráter obrigatório, que disciplinam a nossa conduta dentro da sociedade. Mas ele veio à tona dessa forma. Mas hoje, como ele seria utilizado? Como nós podemos trabalhar o direito no nosso cotidiano para ter aquela sensibilidade de saber de onde ele pode ser extraído. Sabemos que ele está aí, no sinal de trânsito, no apito de um guarda, naquelas regras de produtos a serem fabricados. Então, todo esse conjunto, ele denomina-se regras e de direito que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Agora, de onde ele surge? O que são as fontes? Fonte do direito. Fonte, nós entendemos como algo que emana algo, de onde surge algo, de onde nasce algo. Então, o direito, ele tem que nascer de algum lugar. Não pode simplesmente uma pessoa dizer, não, vai ter que seguir essa conduta, essa outra, ao seu bel prazer. Então, para se ter essa consciência, devemos extrair o direito de algumas fontes, as quais nós vamos falar delas agora. Além daquelas características que nós apresentamos agora, a norma jurídica ela vai se impor também aos seus cidadãos. A norma jurídica vai ser imposta. Agora, algumas características que a diferenciam da outra norma, daquelas normas sociais. Primeira, coercibilidade, a bilateralidade atributiva e a heteronímia. Vamos uma a uma delas. Coercibilidade. Observaram que aqui temos a figura de um policial de novo, a figura de um representante do poder do Estado. Muito bem, coercibilidade da norma jurídica, ela nos obriga, ela se impõe a nós. Voltamos novamente àquele exemplo do cinto de segurança. Se eu cometo essa infração, não uso o cinto. Muito bem, aquela norma me obriga. Eu sei que eu vou ser multado. Não é isso? Então eu vou pagar. A minha sanção será uma sanção administrativa. Eu vou ser multado, eu vou pagar. Vou me desfazer de um valor meu por conta daquela infração que eu cometi. Outra característica da norma jurídica. Vamos pegar aqui um exemplo, uma lei penal, o Código Penal. Ele estabelece lá algumas condutas que são reprováveis no nosso meio, que o cidadão cometendo, ele está passivo de uma punição. Então, logo, ali não tem o que se discutir. Ela nos obriga aquilo. Cometeu algo daquele que está ali elencado, vamos ser punidos certamente. Outra característica da norma jurídica, diferente das outras.
bilateralidade atributiva. Aqui nós podemos falar uma frase bem popular, que acredito que os senhores, as senhoras bem conheçam, que muitos falam: olha, o seu direito começa onde termina o meu. Então, a norma jurídica, ela tem essa característica, ela nos obriga. Vamos relembrar o exemplo que temos no nosso material, no nosso livro, desse diretor de escola que contratou uma empresa para providenciar um ônibus para fazer excursão com os alunos. Não é isso que está aí escrito? Perfeito. Observaram aí que há um contrato estipulado? Há um contrato jurídico. Temos aí um pacto. Como a nossa figurinha mostrou lá, aqueles dois bonequinhos dando as mãos. Temos um pacto estipulado aí. Qual o compromisso de um, qual o compromisso de outro? Do diretor de escola, em pagar por aquele serviço. Da empresa de ônibus, além de prestar o serviço com qualidade, cumprir os horários, a data, e principalmente a segurança dos alunos, segurança de todos aqueles que vão usufruir daquele serviço. Outra característica da norma jurídica. A heteronímia, que é o oposto de autônomo. Heteronímia, ela nos obriga. Se eu sei que tem uma norma a ser seguida, então não importa, eu vou ter que obedecê-la. Por isso que na nossa gravura ali tem a figura de dois bonequinhos, um se curvando ao outro. Então, perante o Estado, se eu sei que no Brasil é proibido essa conduta, eu vou ter que respeitar. É como aquela gravura bem retrata, vou ter que me curvar a ela. Não tenho que discutir nada daquilo, ao contrário das normas sociais, que elas são autônomas. Independe. Se eu não quero cumprir aquilo, não vou ferir nada perante alguém, não vou violar nenhuma lei. Então elas são autônomas, independem do cumprimento ou não daqueles que as seguem. Vamos falar agora sobre as fontes do direito. Fontes do direito. Fonte é, em sentido amplo, o local onde nasce ou brota algo. Assim também ocorre com o direito. Ele nasce, surge, emerge. Aqui nós temos algumas fontes. As fontes tradicionais. Temos a lei, a analogia, o costume jurídico, jurisprudência e a doutrina. Muito bem. Lei, fonte primária do direito. De onde emana todo o direito? Aí pergunta-se, o que é lei? Lei? No Brasil temos tantas leis, não é isso? Lei para cada situação específica tem uma lei. Nós somos a nação que mais tem lei no mundo, uma das que mais tem lei. Se vocês observarem, os que já acompanharam alguém que estuda direito, o vade-mecum, tem lá uma imensidão de leis, muitas nem são mais utilizadas. Bem, voltando aqui, lei fonte primária. Mas o que é lei? Lei deriva do latim, que fala legere, aquilo que se lê, ou ligare, que se liga a algo. Então, logo, toda lei que ela é editada, que ela é escrita, nos obriga a obedecê-la. Uma vez que ela for promulgada, que ela passa a ter eficácia, então todos são obrigados a respeitá-la. Na nossa figura, nós colocamos ali aquela tábua dos 10 mandamentos, que vem lá da história do direito, que fala da lei mosaica. É uma das primeiras leis que nós temos notícia de que foi escrita, que foi apresentada à humanidade. Então, a partir daquele momento, estabeleceu-se aquela regra. Se está escrito, vejam bem, se está escrito, tem que ser obedecida. O que está no papel não vale. Alguns até costumam brincar, falar tal conduta, eu vou obedecer ou não? Não, obedeça porque está lá, está na tábua do Moisés, já foi escrito, então está valendo. Uma segunda fonte do direito, lei é fonte primária. E aqui no Brasil nós temos a nossa Carta Magna, nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então todas as leis que aqui existem têm que estar em conformidade com ela. A nossa segunda fonte do direito, uma fonte secundária, fonte imediata. Temos a analogia. Agora, o que é analogia? Analogia deriva da palavra análoga. Muito bem, essa mesma palavra. Analogia, algo semelhante,
algo bem próximo daquilo que se procura. Muito bem, agora como que se dá essa fonte de direito analogia? No nosso material temos um exemplo bem prático, muito bem colocado pelo editor desse material, que fala de uma questão envolvendo uma atribuição de um funcionário público, não é isso que está aí? Então tinham uns direitos a serem galgados na justiça, só que era funcionário público estadual. Aí buscou-se naquele Estatuto do Servidor Estadual, não foi achado nada. Buscou-se no Estatuto do Servidor Público Federal, também não foi encontrado nada. Aí, na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, tinha um dispositivo, existe um dispositivo lá que é bem próximo daquilo que se pede. Então, o juiz, por analogia, vejam bem, é um caso próximo, não igual, análogo, por analogia ele pode entender, bem, olha, isso aqui, no meu entendimento, eu posso dirimir toda essa questão com base nessa interpretação, nessa análise daquele dispositivo. Vejam bem, era uma matéria de uma determinada área do direito, só que a solução foi encontrada numa outra disciplina do direito. Então, assim é a analogia. Vamos a outra fonte. O costume jurídico. O costume jurídico também é uma das fontes secundárias. Vejam bem, aqui não tem fonte secundária, terciária, quaternária, não. Fonte primária, a lei. Fonte secundária são essas outras elencadas, que vai da analogia, do costume, da jurisprudência e da doutrina. Vamos agora ao costume jurídico. Costume jurídico são práticas reiteradas de um determinado convívio social que as pessoas tomam para si como regra. Aqui no Brasil nós temos uma bem recorrente, que é esse exemplo também citado aí do cheque pré-datado. O cheque pré-datado não tem uma lei que discipline isso, que o cheque pré-datado pode ser pré-datado para 30 dias, 60 dias, ou no máximo uma semana, 5 dias, enfim. Tem a lei de cheques, que ela disciplina apenas que o cheque é um título de crédito de pagamento à vista. Logo, é o que a lei determina. Mas por costume, nós sabemos que isso é bem praticado no nosso dia a dia. Cheque pré-datado para tudo, utilizamos aquilo. Agora, uma ressalva aqui aos senhores. O cheque, é um título de crédito de pagamento à vista. Mas se alguém se compromete a recebê-lo e depositar antes do tempo, ele é passível de responder por reparação de danos. Porque ali, lembram lá atrás que nós falamos que o direito nos impõe regras impostas ou acordadas. Então aqui houve um acordo, é uma regra acordada, é um costume jurídico. Não é isso que nós falamos agora há pouco? Então se você se obriga a receber, você tem que cumprir aquele prazo. Você se obriga a ele. É tanto que no STJ temos uma súmula que disciplina a apresentação antecipada do cheque. Quem o apresenta é passível de reparar o dano a outro, dano moral a outro, porque se a pessoa deu um cheque, ela fez uma programação para aquele pagamento. Vamos seguindo. Jurisprudência. Esse termo deriva-se do latim iuris prudentia, ou seja, a ciência do direito. Então, como que se dá essa jurisprudência? Bem, são sentenças ou acordos reiterados de tribunais, de outros tribunais. Se aqui no nosso estado nós temos uma matéria de direito a ser discutida, então o juiz vai analisar aquele caso, aquela ação, ele não encontra na lei nenhum dispositivo que possa dar a sua sentença, dar o seu despacho ali naquele caso. Ele não encontra na doutrina, que vamos ver daqui a pouco, não encontra no costume jurídico, e por analogia não tem nada, aí ele fala, poxa, mas no tribunal do estado tal, uma matéria bem parecida com essa, foi essa a sentença do juiz, foi esse o acordo proferido, o acórdão proferido. Então, logo, o juiz, na análise desse caso aqui, ele pode falar, bem, seguir aquilo que foi decidido no outro tribunal. Então, aí se dá a jurisprudência, a ciência do direito. A decisão de um juiz, uma vez que eles têm autoridade para isso, que não sei se os senhores lembram, mas o juiz, ele dá a sentença com base em elementos que ele colhe numa audiência, num processo, ele dá a sua sentença, a sua sentença final, com base no seu livre convencimento motivado. Então, esse juiz aqui não conseguiu achar um
elementos que pudesse dar, mas com a ideia de um outro magistrado de uma outra comarca, de um outro estado, ele pode acompanhá-lo e trazer para a sua decisão aquilo que já foi proferido em outros tribunais. Agora, claro que tem que ser algo reiterado, algo que foi feito já há algum tempo e que tenha sido já uma sentença final. Vamos agora à doutrina. Doutrina, também uma fonte secundária, ou fonte imediata do direito, são aqueles estudos realizados por doutos juristas de elevado conhecimento jurídico, aqueles estudiosos que se aprofundaram em determinada matéria, que esse estudo foi feito com base em alguns parâmetros que a lei estabelece, mas que a lei ficou um pouco omissa. A lei ficou um pouco vaga naquela situação, então eles, a partir de seu conhecimento, do seu intelecto, começam a se posicionar e proferem algumas situações que possam resolver casos, alguns elementos que vão servir de base para alguma fundamentação futura de outros. Agora, é claro, muito cuidado, não é qualquer doutrina, qualquer livro de direito o que possa ser seguido. Tem que se levar em conta quem o escreveu. Se aquele autor daquele livro, aquele professor que ele escreveu, tem alguma referência, tem base naquilo, tem relevado conhecimento jurídico e também teve base para escrever aquilo e nada que contrarie aquilo que ele apresentou. Vamos seguindo. O direito e suas vertentes. Direito público, direito privado. Muito bem. Temos aqui duas situações distintas, dois ramos do direito. No direito público, nós observamos aqui, tem uma figura central representada pelo Estado. É o ramo do direito que trata das relações entre os Estados ou entre os Estados e os seus indivíduos. Entre os Estados entre si, ou entre os Estados e o seu indivíduo. Aqui é como se fosse o Estado. E no direito privado, é o ramo do direito que trata das relações entre as pessoas. Muito bem, como exemplificar isso de uma forma bem tranquila, bem simplória? No direito público, há de haver sempre a intervenção do Estado. No direito privado, o Estado vai servir como mediador. No início do nosso material, nós temos lá uma frase muito interessante na introdução, na apresentação do autor desse nosso livro, que fala uma frase muito interessante: o direito não socorre a quem dorme. No começo, pode ter parecido um pouco dúbia essa apresentação dessa frase, mas vamos explicar por quê. No direito público, como nós vimos agora há pouco, há aquela intervenção direta do Estado. Um exemplo prático: um determinado indivíduo comete um crime. O que vai acontecer? Um exemplo bem até pesado aqui, um homicídio. A pessoa comete um homicídio, ela foge. O que vai acontecer? A polícia militar vai ser acionada, que é a polícia ostensiva, depois a polícia civil, que é a polícia judiciária, a que vai investigar. Depois, essa pessoa pode ser presa, vai responder por aquele crime, entra o Ministério Público encaminha a Justiça e chega até a Vara de Execuções Penais, onde determinará, depois do julgamento, é claro, que pena aquele indivíduo deve cumprir, na proporção da sua infração penal, do crime cometido. Perfeitamente. Observaram que aí não precisou a família da vítima e a polícia, não precisou a família da vítima e ao Estado, recorrer ao Estado, porque o Estado, por si só, já toma aquela providência de intervir naquela situação, porque alguém cometeu um crime, atentou contra a vida de outro, então, nesse momento, o Estado agiu. Então, o direito penal é um ramo de direito público. No direito privado, como vimos agora há pouco, vamos voltar aqui, tem a figura de dois indivíduos firmando um acordo. Temos aqui um contrato de compra e venda. Alguém compra um bem de uma outra pessoa, não paga, muito bem, enganou, sumiu. O que acontece? A pessoa perdeu o seu bem, não tem direito nenhum? Tem. Só que nesse momento, para o Estado agir como interveniente nessa questão, ele deve ser provocado. Lembram lá no nosso conceito que o Estado vai agir como mediador, intermediador daquela questão. Então ele pode mover uma ação de reparação de danos materiais, danos morais, de cobrança, enfim, mas o Estado tem que ser provocado.
Porque nesse caso, se a pessoa sumir, você não for na justiça, você não vai ter sua pretensão satisfeita. Tem que buscar na justiça. Até por isso que está aquela frasezinha, o direito não socorre a quem dorme. Diante dessas exposições, da fonte do direito, dessas suas vertentes, nós temos duas correntes que travam entre si um conflito de ideologias e tudo, que defendem o direito de uma forma e também uns vislumbram de uma outra maneira, que são as duas correntes do justpositivismo e do positivismo, perdão, do justnaturalismo e do positivismo. Vamos aqui à tela. Direito e ideologia. Temos aqui o positivismo e o justnaturalismo. Positivismo compreende o direito como algo concretizado, normas que já são normatizadas. Temos aqui a figurinha do bonequinho com martelo e aqui o livro das leis. O que isso quer dizer? Para a corrente que defende o positivismo jurídico, o justpositivismo, eles atribuem ao direito como algo que tem que ser seguido à risca. Como no bonequinho está ali, já foi batido o martelo, está na lei, não há de se contrapor a nada. Defendem que o direito deve ser aplicado na exata medida de suas proporções, com alcance, sem que nada possa intervir. Não importa se uma lei é muito severa, não importa se, pelo justpositivismo, existe uma lei que permita a escravidão, como teve aqui no Brasil, na época do Império. Então, contra ele não adiantava se opor a isso que ele apresentava. Existia escravidão. Se tinha uma lei que liberava, então não adiantava. Do que adiantava o pensamento de outra pessoa se contrapor aquela lei, se a escravidão era permitida? Então, como em países que colocam as mulheres numa situação quase de servidão aos seus esposos, no Oriente Médio acontece muito isso. É a lei, então, está positivado aquilo, tem que ser seguido. Não adianta aquela questão de discutir se está ofendendo princípios éticos, humanos, morais, mas a lei assim apresenta. Ao contrário do justnaturalismo. Vamos aqui? Justnaturalismo propõe que o direito deve ser avaliado a partir de determinados valores, princípios, preceitos imutáveis que compõem o chamado direito natural. Que direito é esse, direito natural? É aquele direito que, segundo os seguidores dessa corrente, é aquele direito que antecede ao Estado, que antecede o próprio direito comum, positivado, anterior a tudo. Tem aspirações divinas. Aquele direito, segundo a corrente do justnaturalismo, aquele direito natural, que tem que ver com a equidade. Um exemplo disso, na interpretação da lei, se uma lei for muito severa, ele vai dizer, bem, tem que chegar a um ponto, ver até onde ela pode ferir os conceitos de humanidade, os preceitos da dignidade da pessoa humana. Enfim, esse justnaturalismo segue-se uma corrente de que o direito deve ser tratado como um ponto de equilíbrio, ver se seja razoável ou não a aplicação daquela norma. Então, os justnaturalistas, eles entendem assim. Passaremos agora, no outro momento da nossa disciplina, para a unidade 2, na qual trataremos o mundo do trabalho. O mundo do trabalho. As necessidades humanas e os fatores de produção. Necessidades humanas. Materiais, não materiais, atividades produtivas. Todos nós, enquanto seres sociais, nós temos nossas necessidades. É claro, algumas são necessidades materiais. Nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, gozar de algum conforto no nosso lar, temos uma boa estrutura para morar, para nos mantermos ali no nosso convívio familiar. E também algumas necessidades não materiais, necessidade de estudo, de ter acesso à cultura, de também a religião, enfim, entra nesse contexto. Só que, ao longo de sua evolução, o ser humano foi necessário que ele pudesse produzir para si alguns bens
e partilhar com os seus pares, para que pudessem ser satisfeitas as necessidades. Então, eu poderia produzir algo, mas que também contribuísse no meio. Da maneira que eu pudesse satisfazer a minha necessidade, eu poderia também compartilhar com todos aqueles do convívio em que eu estivesse. Vamos aqui. Fatores de produção. Temos a terra, o trabalho e o capital. As nossas necessidades materiais, elas são precedidas também desses fatores de produção. Há necessidade de que se produzam bens e riquezas que nós tenhamos esses três elementos. Primeiro, terra. Terra, vamos entender aqui, como sendo os insumos, a matéria-prima, de onde nós vamos extrair todos os recursos naturais. Como nós falamos, recursos naturais, então sabemos que engloba tudo. Recursos hídricos, minerais, animais, enfim, tudo que o meio possa me oferecer. É claro que vamos ver daqui a pouco que nem sempre foi assim. Em algum momento, houve a necessidade de que o homem se adequasse a outras situações que antecederam esse momento. Temos também o trabalho. Primeiro, fator terra. Segundo, trabalho, que tem a ver também, além do esforço físico, com o intelecto de cada um. Para a combinação desses fatores, pudesse haver a produção do produto. E como terceiro fator de produção, temos o capital, que além da questão do investimento financeiro, entende-se como capital toda a estrutura, toda aquela organização que pudesse haver a produção desses bens e desses serviços. Produção é a transformação da natureza, tendo como resultante a criação de bens que vão satisfazer as necessidades humanas. Produzir é recombinar, vejam bem, recombinar os elementos da natureza. Observem aqui que nós podemos exemplificar como um capital, como os recursos aqui apresentados. Tem toda uma estrutura aqui que é o capital e a força do trabalho aqui do ser humano. Modos de produção. Com a evolução do trabalho, os modos de produção também foram mudando. No começo, nós tínhamos, lá no início da Idade Média e tudo, o modo de produção eram bem antiquados, quer dizer, para a época eram satisfatórios. Vimos ali na nossa figura um arado de tração animal ainda. Vocês podem observar, um arado de tração animal. É claro que essa força produtiva, ela evoluiu. Ao longo dos tempos, começaram a surgir máquinas elétricas, movidas a vapor. Então, passou-se por esse processo. Então, o homem ele teve que se adequar, e é claro, para que pudesse produzir esses bens e para que pudesse consumir, ele tinha que haver uma relação de produção com seus semelhantes. Logo, houve aquela necessidade de trabalhar em conjunto, como vimos aqui na nossa figurinha, essa relação de produção, trabalhar em conjunto, com o objetivo comum, de que fossem satisfeitas as pretensões ou as necessidades de todos aqueles ali envolvidos naquele contexto social. Modos de produção. Nós temos comunidade primitiva, produção patriarcal, ficou desfocado aqui, produção patriarcal, a produção escravista, produção feudal, o capitalismo, socialismo. Comunidade primitiva. Aqui nesse momento, o homem vivia entre tribos. Então logo ele tinha necessidade de produzir algo. Só que a produção ainda era bem simples, bem simplória. Então ele na realidade não produzia muita coisa. Ele apenas modificava algo, porque ele ficava num local, a tribo se deslocava para aquele local, ele extraía os bens daquele local, a matéria, tudo aquilo que o meio lhe oferecia. A partir do momento que ele se satisfazia, ele ia para uma outra tribo, para um outro ponto. Então logo ele não produzia muita coisa. Então ele não domesticava animais, ele não plantava, apenas extraía do meio tudo aquilo que ele queria. Então essa é a primeira
a produção conhecida como a produção primitiva. Daqui o homem evoluiu, é claro, conheceu, já mudou da pedra para o metal, então ele começou a produzir algo, começou a plantar, inclusive também a domesticar animais. Temos a produção patriarcal. Aqui ele já domesticava, já plantava e já tinha um líder que era o pai de família, a figura do líder do grupo. Produção escravista. Aqui a produção era além do que ele necessitava. Logo ele produzia e começava a comercializar o que ele produzia. É claro que tinha exploração do trabalho escravo, que inclusive aqui no Brasil nós tivemos um momento também da nossa história em que isso ocorreu também. Mas aqui a produção era além do necessário, tanto na produção primitiva como na produção na produção do pai, lá da tribo, eles produziam conforme a sua necessidade, a produção patriarcal. Então aqui já havia a produção em grande escala, além do que aquele senhor precisava. Temos aqui agora a produção feudal. Aqui temos a figura do senhor do feudo. Feudo era a grande porção territorial aqui. E aqui seus servos, que produziam na terra, proporcionando a ele seu trabalho. E em contrapartida, ele cedia a eles local para morar e para pegar uma pequena porção daquilo que se produziam. O capitalismo. Capitalismo, temos a figura dos burgueses. Aqueles que saíram do feudo e começaram a produzir tudo e também a comercializar. Eram os artesãos, os artistas, e começou-se aqui a parte do capitalismo, a fase do capitalismo. Vamos agora ao socialismo. O socialismo surge com uma proposta de que tudo que era produzido devia ser partilhado por todos. Então não existia um que mandava, ou um senhor, dono de tudo, mas existia aquela questão de uma questão social, que eram partilhadas por todos, suas necessidades eram juntas, então logo o que produziam podia ser repartido de forma igual. Assim preceituava-se do capitalismo. Trabalho e alienação. Corporações. Saindo da questão dos burgueses, temos as corporações, que eram aqueles que produziam artesanalmente e associavam-se em grupos para facilitar a produção e também a venda de seus produtos. Depois das corporações, passamos às manufaturas, que também era uma produção artesanal, mas já com auxílio de máquinas. Então o homem era essencial para aquele contato, para produzir aquele bem. Então temos aqui as manufaturas, corporações. No entanto, com a Revolução Industrial, essas pequenas entidades perderam força. Então partimos agora para outro momento em que aparece o proletariado. Então aqueles das manufaturas e das corporações não conseguiam mais concorrer com as indústrias que estavam surgindo. Então tornaram-se o proletariado. O que é isso? São aqueles trabalhadores assalariados que foram nos grandes centros buscar trabalhar, contribuir com o seu trabalho, mas em troca de um salário. Fetichismo da mercadoria. Bem, com a expansão da indústria, temos aqui um grande expoente, um grande ícone dessa fase da Revolução Industrial, que é o Henry Ford, o que foi o idealizador, o empreendedor dos Estados Unidos, que fundou a Ford Company, aquela fábrica de automóveis em grande escala. Então, o que aconteceu nesse momento da Revolução Industrial? Bem, se nas corporações, se nas manufaturas, aquele que produzia o produto, ele tinha um contato direto com o produto. Então, era a identidade dele o produto. Aqui, já na fase da Revolução Industrial, como Henry Ford instalou essa fábrica de alta escala, produzindo automóveis em quantidade muito grande, então o trabalhador era só mais um naquela linha de montagem. Não tinha mais aquela identidade com o produto. Ele se desvinculou do produto. Temos um exemplo muito interessante, até engraçado. Eu recomendo que os senhores assistam aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Que ele fica naquela linha de montagem,
mexendo aquelas engrenagens, aqueles parafusos de uma forma alucinada, do qual ele não consegue mais raciocinar por si próprio. Ele passa a fazer parte daquele cenário como um todo. Eu recomendo que os senhores assistam. Então, nesse momento, o homem se desvinculou daquilo, não tem mais aquela intimidade com o produto que ele fabrica. Então temos o fetichismo. O que é isso? É a reificação do homem. Reificação quer dizer res, coisa. O homem passa a ser uma coisa e a humanização do produto. Então o produto passa a ter maior valor, assim vamos colocar assim, entre aspas, do que o próprio que trabalha com ele, que fabricou. Então, senhores, senhoras, temos agora uma atividade disponível que os senhores vão fazer, em seguida estaremos de volta. Até mais.